Fala aí, cheirosos! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse aqui é mais um Motofred. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as especificações, análise e um pouco de bate-papo aí sobre a Yamaha Teneré 250. Roda a vinheta! Panda, 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 panda. E aí, galera? Então, vamos lá. Esse videozinho aqui talvez fique um pouco maior, porque eu vou tentar passar detalhadamente qual que é as especificações aí, detalhes e dicas da Yamaha XTZ 250, beleza? Então vamos lá. O meu modelo é o modelo 2016, cor marrom. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas ele é um marrom perolizado, né? Uma cor bem bonita aí, bem chamativa, chama bastante atenção. É o modelo Blue Flex, que é o modelo que aceita gasolina e etanol. Apesar que eu, particularmente, nunca utilizei o etanol, mas dizem que a moto fica até um pouquinho mais esperta, considerando a utilização do combustível de cana. Toma cachaça, caralho! Né? Então vamos lá. Vou falar para vocês, na verdade, as especificações dela, né? Como vocês já devem saber, né? O motor dela é de 250 cilindradas. Motor muito conhecido da Yamaha, né? Ué. Que também equipa a Phaser 250. Ela ali trabalha com 20,9 cavalos de potência a 8.000 RPM. O torque máximo dele, ele consegue 2,1 kg em 6.500 de RPM, né? Então em 6.500 de RPM ali ele vai atingir o pico de torque. Continuando, depois de alguns problemas técnicos, vamos lá. A capacidade de óleo desse tanque aqui consta no manual como 1,55 litros. E depois eu coloco na tela a quantidade exata de óleo que você troca quando você tem filtro, quando você vai trocar o filtro também, né? Ou quando você não troca o filtro, né? Normalmente eu faço a troca de óleo a cada 3.500 quilômetros rodados, né? E eu faço uma troca com filtro, outra troca sem o filtro, tá? Sobre a capacidade de óleo já foi. Deixa eu ver. Sim. A capacidade aqui na verdade do tanque dela consta como 16 litros, né? Eu nunca cheguei especificamente ao limite dela. O máximo que eu utilizei de tanque, eu acho que foi 13 litros, né? E rodei bastante, rodei mais de 400 quilômetros. Então assim, tem uma questão que eu acredito que seja uma característica do marcador de combustível, e talvez a gente possa colocar isso como uma primeira desvantagem da Teneré, uma desvantagem técnica. Porque assim, se eu rodo uns 300 km, eu vou gastar uns 9 litros aproximadamente de combustível, no caso gasolina, né? E nessa rodagem eu já perco a minha estimativa de uso de combustível, porque ele já vai entrar na reserva. E o marcador, né, ele vai ficar piscando, informando que tem que colocar combustível. Só que na verdade você ainda tem, sei lá, se for de fato o que consta no manual, você ainda tem 7 litros para gastar, quase metade, né, de autonomia da moto, e você já não tem mais a marcação.
Então essa seria uma primeira desvantagem técnica, né? Sem considerar os meus valores, né? A primeira desvantagem técnica que eu vejo na Teneré é essa, o marcador de combustível. Apesar dele ser bem preciso até chegar ao gasto de 9 litros, depois disso você simplesmente não tem o marcador, né? Você só sabe que tem que colocar gasolina o mais rápido possível, entre aspas, né? Porque você teria uma grande autonomia aí também. Os faróis, tá um sol, né? Um sol para cada um aqui em São Roque hoje, então não vai dar para ver nada. Mas os faróis aqui da Teneré, ela usa duas lâmpadas de 55 watts, né? E basicamente é uma apontada para cima e outra apontada para frente. Você tem o ajuste e a troca das lâmpadas de uma maneira super simples na Teneré. Também é uma característica boa, seria uma característica de vantagem dela, né? A troca, caso seja necessária, a troca das lâmpadas é super fácil. Inclusive aqui também dos piscas, né? Você tem fácil acesso, né, na troca dos piscas. Eu não customizei ela em praticamente nada, né? Só em relação ao banco mesmo. Na verdade eu já peguei ela assim. E depois não fiz nada, a única coisa que eu fiz nela foi esse enrosco aqui, ó. Depois eu conto pra vocês como que foi. As dimensões da moto eu não vou falar muito sobre isso. Também apresentar altura, diâmetro, curso. Isso daí vocês dá uma googada aí e pesquisem sobre, tá? Mas o que chama atenção em relação à dimensão dela é a altura, né? A altura do banco. A altura do banco está em 86,5 centímetros. E é a maior moto que eu já andei. A Teneré 650, ela é maior ainda, né? Do que a 250. Mas a 250 já é maior que a Versys, que tinha sido a maior moto que eu tinha andado. Então, de fato, né, para mim, isso é uma vantagem, porque eu me sinto mais confortável, né? Minhas pernas ficam mais confortáveis. Belas pernas. Ficam mais confortáveis. Só que por outro lado, para quem é baixinho, essa moto acaba sendo inviável, né? Acaba se tornando uma moto um pouco mais perigosa, né? Deixa eu filmar também do outro lado, que só tô filmando só desse lado aqui. Aí, então vamos lá. Aí você tem a altura do assento de 86,5 centímetros e o peso dela, cara, ela é super leve. Ela tem 133 quilos, eu peso quase tanto quanto ela. O pneu traseiro é aro 18, né? Ó, tá na hora de trocar já. Porra, esse pneu aqui tá no osso já. Tô me arriscando à toa. A dimensão dele é o 120. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. 120, 80, 18, tá? Você vai equipar ela com um pneu misto, né? Porque a proposta da moto é essa, tá? A menos que, assim, você realmente não faça questão nenhuma de off-road, daí talvez você possa escolher algum outro tipo de pneu, mas é considerável você colocar nela um pneu misto. Aí vamos lá. Esteticamente falando, a parte mais feia da moto, na minha opinião. Cara, olha o tico de pneu que você tem na frente aqui. Ela é muito grande, né? É aro 21. Só que, cara, é muito fino, velho. Muito fino. E a dimensão dela é 80, 90 e aro 21, né? Então, assim, cara, você vê a moto em si, ela é tipo uma corpuda, né? Uma gordinha, né? Gordelícia. E o pneu da frente, cara, é muito fino, velho. Só que assim, a ciclística da moto é o que importa, né? E a ciclística dela é fantástica. Então, não teria por que mexer realmente nessa questão. Beleza? Como vocês podem ver aí, o freio é disco, tanto
aqui no pneu da frente, na roda dianteira, quanto na roda traseira. Freio a disco, muito comentado por todos, odiado por muitos, amado por outros. Eu estou sentindo uma treta! E a proposta dela é ser uma moto on e off-road, né? Apesar da Versys ter esse nome, eu diria que a versatilidade está na mão da Teneré. Você consegue ir para qualquer lugar, cara, para qualquer lugar com ela, que é muito prático, né? Muito gostoso, tá? Então vamos lá, isso daí foram as especificações. Agora contar um pouquinho da história, né, do porquê a Teneré, por que eu peguei a Teneré, né? Pra falar a verdade é que assim, eu já tive, a minha primeira moto foi uma Phaser 250, então aí depois da Phaser eu tive uma Ninjinha 250 também, aí passei pra Versys, aí fiquei um tempo com a Versys, aí agora peguei a Teneré. Então assim, de certa forma eu já conhecia a estrutura de potência, né, da Teneré, porque eu já tive uma Phaser, né? Então assim, é um motor muito confiável. Eu gosto muito desse motor aqui, né? Ele é o suficiente para você fazer qualquer tipo de rolê, né, no dia a dia. Para uma viagem realmente falta um pouco de motor, mas no dia a dia esse motor aqui é mais do que o suficiente. Então assim, com muita gente ocorre o contrário, né? Você está numa moto de 250 cilindradas e sobe, né, para 650 e por ali você fica. Para mim, na verdade, foi o contrário. Eu fiz o downgrade. E eu não posso dizer especificamente que só teve desvantagem nesse downgrade. Obviamente que assim, eu passei de uma moto de 25, né, 24 mil reais para uma moto de 12, 13 mil reais. Então é óbvio que você vai ter características, né, principalmente em relação à segurança e força, né, que a Teneré não entrega e que a Versys é espetacular, né? Então vamos lá, passei a parte dessa pequena história, tá? Eu peguei a Teneré porque, como eu disse, né, eu moro aqui em São Roque, né, cidade muito gostosa, muito agradável de se morar, só que eu continuo trabalhando em São Paulo, então para fazer esse rolê todo dia, a Versys estava ficando pesada para fazer, né, esse vai e vem, né? E então assim, com a Teneré eu reduzi o custo drasticamente, diria pela metade, né, andando de Teneré. Talvez até mais se você for considerar o preço das peças de manutenção mais caras, tipo troca de relação, pneu, troca de óleo, filtro, né, esses itens de consumo da moto, né, e o próprio combustível, óbvio. Ai, caralho, você é atacado. Então, aí, voltando, eu saí da Versys, fui pra Teneré, só que assim, ao invés de focar nas desvantagens, eu foquei nas vantagens, né? Eu acredito que a gente tenha que ser sempre copo cheio, né? Já tem muita gente filha da puta no mundo que é copo vazio, tudo é errado, tudo não dá certo, tudo não presta, né? Então eu tento sempre ser otimista, né, nas coisas que eu faço e nas coisas que eu tenho também, né? Então, assim, a Teneré para mim, ela, claro, o primeiro ponto, né, que ela entrega muito mais do que qualquer moto que eu tive é em relação à economia. A economia dela, para mim, no dia a dia é imbatível mesmo. Outro ponto de vantagem é o conforto, né? Muito se dá em relação a conforto por causa desse banco aqui que veio, na verdade, com ela também, que é o banco do Pedrinho, né?
Ele é muito anatômico, muito gostoso de andar. A bunda até sorri, cara, quando eu sento nessa moto aqui, porque de fato ela proporciona um conforto muito bom. A agilidade, quando eu digo em agilidade da Teneré, é por causa da praticidade dela, né? Por ela ser uma moto mais leve, para você andar entre carros no corredor, para você poder pegar a moto e ir numa parte ou outra da cidade, é muito mais prático, é mais leve, né? Manobrar a moto do que era a Versys em si, né? Então, esse também é um ponto de vantagem, tá? Relacionado aos meus valores, tá? Deixa eu pegar um pouquinho da traseira dela aqui. Ih, caralho, tem um mato aqui, ó. Vou cair na porra desse mato aqui. Vai que tem um sapo aqui. Eu morro de medo de sapo. Vai tomar banho, velho. Então, aí, o que mais? Além da praticidade, o que eu disse um pouco antes, né? Essa moto aqui, ela é extremamente versátil. Tipo, eu pego rodovia com ela, só que eu sei que se eu quiser subir num morro desse daqui com ela, ela vai subir, cara. Claro que se ela tiver com o pneu bom, o pneu tá uma bosta. Mas se ela tiver com pneu bom, se ela tiver em ordem, tudo de manutenção em dia, tudo certinho, cara, ela vai te levar aonde você precisar, né? Ela por ter essa ciclística, né, alta e ter esse desenho trail, né? Ela proporciona uma versatilidade muito boa. E também o que é o trunfo dela, né, o que torna ela realmente uma moto coringa, onde, assim, se você não sabe que moto comprar e tiver altura, compre uma Teneré, cara, porque com certeza você não vai errar, tá? O outro ponto de vantagem dela também em relação aos meus valores é a confiabilidade, muito por causa das peças utilizadas nela, o motor, o sistema de transmissão, a digeribilidade e tudo mais, né? Como nem tudo são flores, a Yamaha Teneré também tem as suas desvantagens, né? Considerando os meus valores de utilização para ela. Vou ficar aqui que eu acho que o ângulo ficou show. Vamos lá. Vou tentar colocar em ordem de prioridade, né, dessas desvantagens. A primeira em relação à segurança, né? A segurança proporcionada pela Teneré em relação à Versys, especificamente, né, é bem menor, né? Se você for levar em consideração que a Teneré ela tem freio a disco, né, nas duas rodas, né? Só que tem um porém, né? Tem um quezinho aí, né? O freio dela se comporta de uma maneira meio borrachudo. Então, de certa forma, você vai ter algum tipo de dificuldade na hora de fazer Peraí, deixa eu voltar essa parte. Me desconcentrei. Você talvez tenha um pouco de dificuldade. Não é dificuldade, caralho. Is the weed on the show real? Você tenha um pouco de dificuldade. Na verdade, eu tive um pouco de dificuldade de me readaptar a um tipo de freio que não ABS, né? Então, para todas as frenagens que exigiam um pouco mais de técnica, o pneu de trás travava. Então, assim, em relação à segurança,
é meio que óbvio, né, que eu me sinto muito mais inseguro na Teneré do que na Versys. Por exemplo, no corredor com a Versys, se eu tivesse a 70 por hora, caralho, pera aí, rapidão. Mano, eu falei que a moto não era pesada, mas olha isso. Vincou, pô. Eita, tá mole. Olha, cara. A Teneré abriu o chão, mano. Eita, porra. Ela não é pesada, tá, gente? Não. Caralho, velho. Então, cara, juro pra vocês, não tinha visto isso. A Teneré afundou o chão. Você vê? Qualidade. É porque hoje tá quente pra cacete. Então, acho que o asfalto da rua tá se desfazendo. Ah, que alegria, que alegria. Então vamos lá, continuando aqui, né? Os freios da Teneré, elas têm uma fama, e de fato isso é verdade, né? Os freios delas são meio borrachudos, só que isso você consegue mitigar com algumas características também, né? Se você for prudente, principalmente, né? Se você tá com uma moto que tem esse tipo de característica de falha, né, nos freios, eu não diria falha, porque assim, no contexto do preço da moto, eu diria que é equivalente, né? Você está adquirindo um produto de 13 mil reais, né? A Versys custava 25, né? Então você tem uma diferença em relação ao valor entregue, principalmente em relação à segurança, né? Margem de segurança. Então vamos lá. Essa segurança também, eu posso considerar que a estabilidade dela, ela não é uma moto muito estável na rodovia, porque ela é leve, né? Ela é leve e ela tem esse pneu aqui dianteiro. Dizem que se trocar o pneu dianteiro por um pouco mais grosso, ela fica um pouco mais estável, mas eu não sei dizer se isso é verdade ou não, tá? E assim, uma outra característica, só que isso daí na verdade é em relação conforme vai passando o tempo, você vai se adequando, né? Você vai se adaptando à realidade de uma moto 250 cilindradas, que seria em relação ao desempenho, né? A força do motor, ela é uma moto fraca, né? Sendo uma moto fraca, se comparado obviamente à Versys, né? Na rodovia você vai ter algumas perdas. Na rodovia você vai ter algumas perdas, né? Eu ando na rodovia a uma velocidade de cruzeiro de 100 km por hora. Então, assim, ela pode ser uma velocidade consideravelmente boa, né, para os limites de via que a gente tem. Só que quando você precisa fazer uma ultrapassagem, por exemplo, falta motor. Pode ter alguma situação onde vai faltar motor. Beleza? Então basicamente é isso aí, galera. Falei pra vocês que o vídeo ia ficar meio longo, né? Que ia demorar um pouco pra passar todas as características dela pra vocês, mas basicamente é isso, tá bom? Então valeu, muito obrigado por tudo, um abraço.